Em noite de Copa, Grêmio sai derrotado da Arena por 2-0. Torcida que lotou o estádio sai triste com o resultado. E ainda hoje, Pedro Henrique pode ser opção para Eduardo Cudê, recuperado de lesão, o camisa 28 deve estar apto para jogar no próximo sábado. Só antes da gente falar sobre o tricolor, o pessoal confundiu o PH com o BH, né? Botaram imagens, mas é o Pedro Henrique que está recuperado de lesão, a gente vai falar mais sobre isso. O Bruno Henrique também a gente vai falar que está no bid, mas quem está recuperado de lesão é o Pedro Henrique, que deve voltar a atuar no sábado. Vou começar falando sobre o jogo de ontem do Grêmio. O Grêmio acabou derrotado para o Flamengo por 2-0. Um jogo que teve a arena lotada, muita torcida, muita festa no começo do jogo, porém o desempenho do Grêmio, né, não foi o que o torcedor estava esperando, né? O Flamengo é um grande time, tem um grande elenco, o Grêmio contou com o Soares, a gente vai falar mais sobre ele na sequência, mas era um jogo complicado. O Flamengo tem muita qualidade, a gente está vendo aí os melhores momentos do jogo, e o Flamengo chegava sempre com... O Grêmio até teve essa chance aí na saída errada do Flamengo, que o Vidiaçante acabou perdendo o gol, o Renato até fala sobre isso na coletiva, mas foi talvez a única boa chance que o Grêmio teve em todo o jogo, né? Essa chance com o Vidiaçante. O Flamengo dominou o primeiro tempo, dominou o segundo tempo, o Grêmio teve a expulsão do Kahneman no segundo tempo, mas o Flamengo foi melhor nos 90 minutos, a gente precisa dizer isso. Quem fez o primeiro gol foi o Gabriel Barbosa, o Gabigol, fez o gol ali, característico de centroavante, conseguiu marcar o primeiro gol. Depois teve um pênalti para o Flamengo, lance com o Everton Ribeiro e com o Bruno Alves, a bola acabou batendo na mão do zagueiro e foi pênalti bem marcado. Foi bater para tentar fazer o segundo gol, acabou parando no Gabriel Grando, que fez uma boa defesa. É preciso dizer que não foi só o Gabigol que perdeu o gol não, tá, gente? O Grando também fez a defesa e conseguiu evitar que naquele momento o placar já fosse para 2-0. Mesmo com a defesa, o Grêmio não conseguiu dar uma resposta para o Flamengo dentro de campo. O jogo continuou muito a favor do time carioca, que no segundo tempo, aí com mais espaço, o Kahneman foi expulso porque tomou o segundo cartão amarelo. O Flamengo com 11 contra 11 já é difícil. Aí o Flamengo com 11, o Grêmio com 10, ficou muito complicado. O Flamengo fez o que quis, essa é a verdade, no campo de ataque. Conseguiu tocar a bola, chegou à frente, fez o segundo gol com o Thiago Maia, poderia ter feito outro gol com o Pedro no finalzinho do jogo, mas o Flamengo fez 2-0. É importante dizer que poderia ter sido pior, mas o Grêmio agora tem uma situação bem complicada. Tentar reverter um placar desse no Maracanã, um 2-0, teria que vencer por 3 ou devolver um placar com 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Poderia ter sido pior, mas mesmo assim ficou bem complicado para o Grêmio. A gente vai ouvir agora o técnico Renato Portaluppi, que depois do jogo, depois da derrota, avaliou o desempenho do Grêmio e disse entender que apesar do Grêmio não ter feito uma grande partida, também é preciso enaltecer o time flamenguista que tem muita qualidade. Nós não vamos ganhar de todo mundo. Tem horas que nós vamos perder. Hoje nós temos que elogiar também o adversário. O adversário a gente sabe que ele é muito qualificado. É um plantel que todo mundo sabe. Tem 2, 3 grandes jogadores a nível de seleção. Deu tudo certo para eles hoje. E, infelizmente, algumas coisas deram errado para a gente. Hoje a gente não teve a mesma atuação das outras partidas. Tivemos uma chance claríssima no início do jogo com o Vila. Se ele tivesse feito aquele gol, as coisas do jogo seriam bem diferentes. Infelizmente, nós não aproveitamos. E o que eu falei, que nem aquele jogo do Maracanã. O Flamengo teve as oportunidades, jogou muito bem, criou, fez o primeiro gol. Depois, numa bobeira nossa, cedemos o pênalti. E no segundo tempo ainda, que o Chapecó defendeu. E no segundo tempo, fica mais difícil você enfrentar o Flamengo com 11. Com 10, as coisas dificultaram ainda mais. Mas não faltou vontade. Não faltou vontade. Tem horas que só vontade não adianta. Não adianta, foi o que disse aí o técnico Renato Portaluppi. O Grêmio tentou, brigou bastante, mas o Flamengo tem muita qualidade. A gente vai ouvir o técnico gremista agora sobre Luís Soares, porque afinal a novela acabou. Soares vai permanecer no Grêmio até o final do ano, até dezembro. O Renato falou sobre isso antes do jogo começar, naquela entrevista pré-jogo. A gente vai de carona aí com a detentora dos direitos de imagem da partida para ouvir o Renato dizendo que a novela mexicana finalmente teve um fim. Com a palavra, Renato Portaluppi.
Venho falando da tal novela mexicana, mas essa novela mexicana ela acabou ontem. Acabou, então acho que, sem dúvida alguma, é a tranquilidade tanto para ele como para o clube, para o nosso torcedor. Ele vai ficar com a gente até dezembro. O Soares fica no Grêmio até o final do ano. Ontem o Soares não fez uma partida tão boa assim, né? Tentou algumas coisas, estava meio irritado, acabou não conseguindo resolver os problemas do Grêmio. A gente ainda vai continuar falando sobre esse jogo do Grêmio, do Tricolor contra o Flamengo, porque ontem a gente estava lá pela arena, fez todo um ambiental, conversou com os torcedores que estavam muito animados, mas no final saiu um pouco entristecido. Vamos conferir aí na matéria. Fala gurizada, seguinte, olha onde eu estou, ó, chegando na Arena do Grêmio, porque hoje tem jogão, hoje tem Grêmio e Flamengo, e vem comigo que eu vou mostrar pra vocês os bastidores desse jogão, hein, bora, desde que horas estão aqui na Arena? Desde as 5 horas, motivando essa torcida para levar o Grêmio à final, se Deus quiser. E me diz uma coisa, qual vai ser o placar desse jogo? 3-0. Da onde são? Sou de Santo Anjo das Missões e olha, o orgulho de ser missioneiro e torcer por esse legado que se chama Grêmio. Que hora que começou a rolar esse churrasco aqui? Meio-dia, olha aí, gente. E a vitória do Grêmio tem que vir, né? 2-0 hoje. Estamos confiantes. Faltando 3 horas pro começo do jogo, o entorno da arena, ó, gente. Tá lotadinho. Tava na torcida gremista, agora tô aqui na torcida do Flamengo. Os flamenguistas vieram lá do Rio de Janeiro. E aí, galera, qual a expectativa do jogo? 2-0 Flamengo, Arrasca e Gabigol. E eu quero saber se a torcida do Grêmio lembra disso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. sabe aquele papo que tem flamenguistas em todo o país? Ó, flamenguistas que vieram de Florianópolis. Hoje vai ter gol do Gabigol? Sim. Gente, o papo aqui no entorno da arena tá tão bom que eu tava esquecendo de me credenciar. Então eu vou correr lá me credenciar, porque senão a repórter aqui vai ficar fora do jogo. Vou lá me credenciar. Gente, olha quem encontra aqui, ó, na fila de credenciamento. Só ele, Júnior. E aí, o Flamengo? Me diz. E o Flamengo? O que você acha do jogo? Não acho nada. Não acho nada. O Júnior não quer me falar. Repórter já está, ó, credenciada. E aqui, ó, na zona mista do Grêmio. Porque daqui a pouco, ó, deixa eu dar galera da imprensa aqui atrás, ó. Porque daqui a pouco, por aqui, ó, chega a delegação do Grêmio e do Flamengo. Hoje não tem gol do Gabigol, viu? Hoje não tem gol do Gabigol. Primeiro jogo, semifinal da Copa do Brasil. A arena já está começando a ter torcedores. E eu vou pegar um torcedor aqui, ó, bem desprevenido, pra perguntar pra ele aqui, ó. Torcedor, me diz aqui, ó. E aí, expectativa pro jogo? Boa, né? Boa, sempre boa, né? Ainda mais depois de vir da Série B, então agora nós estamos com a expectativa lá em cima, né? Vai dar tudo certo. E tu gosta de vir cedinho pra pegar um lugarzinho bem na frente aqui? Faltando 1 hora pro jogo, olha o entorno da arena. Lotadinho. Começou o segundo tempo, 1-0 pro Flamengo. Vamos pensar aqui pro torcedor. Me diz uma coisa, tu acha que dá pra virar, hein? É difícil. Vai dar pra virar? 2-1. 2-0 pro Flamengo. Dá pra reverter esse placar. Se for pro Rio de Janeiro, dá pra reverter? Dá pra reverter, né? Mas tem que arrumar esse time aí. Estamos deixando os caras jogar demais, não dá? Tem que botar
botar os caras pra atacar aí. E tu, eu tava escutando tu falando do Soares. O Soares não tá jogando bem. Tá jogando nada, tem que voltar a jogar aí, né? Tem que ser na cabeça de manhã e vir jogar. Ó, descendo pra zona mista, peguei o elevador aqui, cheio de gremistas e falei, vai dar pra reverter o resultado. Todo mundo deu risada. Não vai dar pra reverter? Não vai dar pra reverter. Pô, os gremistas não estão confiantes, gente. Fim de jogo, já estou aqui na zona mista, ó. Hora de dar tchau, é isso por hoje, galera. 2-0 pro Flamengo. Estou aqui, ó, com uma colega jornalista carioca. A noite de quarta-feira não terminou muito boa para a torcida do Grêmio, não. Começou bem animada, a gente estava vendo ali o pessoal. Mas futebol é futebol, né? Talvez dê para o Grêmio 3 gols no Flamengo aí, acho que já é bem mais complicado. A gente vai continuar falando de futebol agora pela parte falando sobre o Pedro Henrique. Na sequência a gente fala do Bruno Henrique também. Mas o Pedro Henrique está de volta, está treinando e deve ser uma opção a mais para o Kudê no final de semana. Talvez já colocar ele contra o Cuiabá para conseguir dar ritmo de jogo para um atleta que pode ser importante para o Inter e pode ser titular mais uma vez no ano. No começo do ano, disputando o Campeonato Gaúcho, Pedro Henrique foi o destaque do Colorado. Mesmo com o Inter não chegando na final, o camisa 28 foi o artilheiro da competição. Em 12 jogos, foram 8 gols e 1 assistência. Somando os minutos jogados, PH precisava de 84 em campo para poder participar de um gol. Ainda que tenha sido destaque, o então treinador do Inter, Mano Menezes, preferiu manter Wanderson como titular. E com isso, os números do atleta nascido em Santa Cruz do Sul caíram. Na Libertadores, ele ainda não marcou. Na Copa do Brasil, foi apenas um gol de pênalti, justamente na eliminação do Inter para o América Mineiro. E no Brasileirão, também apenas um gol de pênalti contra o Curitiba, fora de casa. Agora, recuperado de lesão, PH é mais uma opção para o técnico Eduardo Kudê. Pela entrega, ele pode ganhar uma vaga no time titular, já que o argentino preza pela intensidade e pela marcação alta. A tendência é que Pedro Henrique já volte a atuar no sábado contra o Cuiabá, na partida que antecede o confronto decisivo pela Libertadores. É isso, Pedro Henrique deve voltar a ser titular do Inter no sábado e talvez cavar uma vaga aí em definitivo no time titular. Começou o ano muito bem, depois perdeu a vaga para o Wanderson. O Wanderson também não está muito bem nesta reta de temporada. Falar sobre outro Henrique, agora o Bruno Henrique. Assim, a gente adiantou ali imagens do Bruno Henrique, gente, que foi contratado pelo Inter junto ao Al Ittihad da Arábia, tá no bid. Bidou o Bruno Henrique, então já pode estrear. É outro reforço que o técnico Eduardo Kudê deve ter para o jogo do final de semana contra o Cuiabá. Bruno Henrique, é claro, tem as questões físicas, ele ainda se recupera, né? Tenta aprimorar a parte física. A gente sabe que no futebol lá do continente da Arábia, ou na Arábia, na verdade, não no continente da Arábia, tem um ritmo bem diferente, são menos jogos, então ele não está tão bem preparado assim. Mas o Henrique pode ser mais uma opção aí, talvez para começar do banco de reserva, jogar 20, 30 minutinhos e aí começar a ganhar ritmo de jogo. É outra alternativa e pode ser importante para o Inter aí no restante da temporada. A gente vai falar agora sobre dúvidas no Inter para esse jogo do final de semana. Por quê? Porque a gente sabe que o Inter tem uma decisão na terça-feira contra o River Plate. Falamos sobre o Pedro Henrique, que pode ser titular, o Bruno Henrique, que também pode ganhar uma oportunidade. Isso porque o Kudê pode poupar alguns atletas nesse jogo do final de semana. A gente não sabe quem é o titular do Inter, se é o Rocher ou se é o John, mas já há essa dúvida no gol e nas outras posições também, né? Tem o Maurício, que está voltando de lesão, que a gente está vendo aí correndo. Tem outros atletas, como o próprio Luiz Adriano, que por problema pode começar com o Valência, deve ser culpado. O Patrick tem aquela questão de não desgastar, que também pode não participar do jogo. O Inter precisa ganhar do Cuiabá, mas também não pode deixar todas as forças no Cuiabá, porque tem um jogo importante contra o River Plate. Então a tendência é de um time misto do Inter. Arangues deve ficar de fora, Alan Patrick também não deve jogar os 90 minutos, o próprio Ener Valência, talvez um zagueiro, o Mercado, o Vitão tem sintomas gripais novamente. Então há algumas dúvidas no Inter que a gente vai falar mais na sequência da semana para esse jogo que antecede a decisão, mas também é importante porque o Inter também está na metade da tabela ali do Campeonato Brasileiro, precisa voltar a vencer. É isso, de esporte é isso, a gente roda a vinheta mais uma vez e na sequência vem a previsão do tempo.